Eu queria cumprimentar a todas as senhoras e os senhores que estão aqui e dizer que talvez ficasse bem, nesta altura dos acontecimentos, fazer uma breve justificativa da minha ausência na abertura e declarar encerrado este painel. Eu vou explicar por que não estive na abertura, mas quero pedir licença para falar um pouco sobre o que ouvi nesta manhã, as diversas e instrutivas palestras que foram aqui mencionadas, todas elas versando sobre o tema fundamental de todos nós brasileiros, o nosso próprio país. Eu estou vindo de Bruxelas, cheguei esta madrugada e acho que foi bom ter ido à Comunidade Econômica Europeia, porque pude constatar algumas coisas que têm relação com tudo que foi dito aqui hoje. Eu levei aos europeus a experiência brasileira de governo eletrônico, que tem muito a ver com a Telebrasil, tem muito a ver com as telecomunicações no Brasil. E vi com orgulho que nós atingimos em alguns pontos posições superiores às que os europeus têm. É nítido o espanto dos europeus quando veem que o Brasil hoje tem o seu sistema de arrecadação de imposto de renda praticamente todo por via eletrônica. No caso das pessoas físicas, 95%. No caso das pessoas jurídicas, 100%. É ainda mais forte o impacto quando mencionamos o fato de que no Brasil, com 110 milhões de eleitores, nós conhecemos o resultado sem fraudes em 24 horas. Ficaram também impressionados com os pregões eletrônicos que estão sendo realizados com muito sucesso, com muita transparência no processo de compra e com um resultado muito vantajoso para os cofres públicos. Mas quero também me referir que lá comentamos muito sobre essas ideias todas e, curiosamente, falamos muito em Arnaldo Jabor, não apenas pela sua genialidade, mas até porque fui hóspede de sua irmã e de seu cunhado, que são os embaixadores brasileiros em Bruxelas. Eu quero, por este modo, justificar a minha ausência na abertura, como tenho feito sempre, em todos os últimos painéis, mas aproveitar este momento para, com base no que ouvimos, fazer uma reflexão sobre o Brasil. Ouvimos aqui manifestações muito interessantes sobre o plano externo, sobre economia, ouvimos as razões históricas das nossas posições, e isto me permite pensar um pouco no que tem acontecido no Brasil hoje, mas, sobretudo, o que pode acontecer nos próximos anos. Sem dúvida, eu tenho uma enorme vontade de poder avaliar este momento que estamos vivendo daqui a 10 ou 15 anos. Porque às vezes penso, por que um país com estas dimensões do Brasil, com estas condições que tem o nosso país, por que até hoje somos considerados um país subdesenvolvido, em desenvolvimento ou em transformação? Por que ainda não atingimos o nosso pleno desenvolvimento? Serão muitas as razões, mas eu atrevo-me a dizer que duas delas foram fortemente atacadas neste período do governo do presidente Fernando Henrique. A primeira é a questão educacional. Entre todos os problemas do Brasil, eu não tenho dúvidas em eleger como a primeira prioridade brasileira a educação. E neste momento nós estamos vivendo uma fase em que todas as crianças estão matriculadas em escola. Nunca, em nenhum momento anterior, o Brasil viveu uma fase assim. O que isto vai provocar? Não estamos agora, pelo menos, produzindo alguns milhões de analfabetos a cada ano, mas, ao contrário,
dentro de 10 a 15 anos, nós teremos uma sociedade pela primeira vez inteiramente alfabetizada. Então, que reflexo isto pode produzir? Será que vamos ter estes bandos de crianças abandonadas nos finais das grandes cidades? Será que o índice de violência não será um pouco menor em decorrência deste fato? Será ainda que esses brasileiros mais preparados não estarão cuidando melhor de si mesmos e, com isto, exigindo menos do governo, ou seja, reduzindo a cota do clientelismo, entre muitos ismos que temos que evitar? E o outro ponto é que o Brasil, até hoje, não conseguiu politicamente se organizar. Eu não quero dizer que vencemos todas as etapas, mas há alguns pontos que foram alcançados que me dão uma visão otimista. Primeiro, nós afastamos da nossa vida diária a inflação, que é corrosiva sob todos os aspectos. Primeiro, porque é vizinha da corrupção, e depois porque nos impede qualquer tipo de planejamento, nos impede de ver o futuro. Todos nós nos tornamos imediatistas para cobrir, para proteger o pouco que cada um tiver, em alguns casos, o muito que alguns poucos têm. Além disto, nós estabelecemos uma lei que eu quero, se puder, enfatizar a importância dela, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, o governante não pode fazer benesses, não pode estimular o paternalismo de Estado, porque ele está obrigado a cumprir a lei orçamentária, com severas sanções. Eu creio que esta lei é um impacto tão forte que não me espantará se em alguns anos nós estivermos assistindo o impedimento de muitos prefeitos e até mesmo de vários governadores, porque muda o cenário administrativo brasileiro. Mas estes pontos foram aqui tratados e, de certa forma, eu diria que é benefício conquistado. O que temos então que, numa reflexão sobre o futuro, o que nós podemos desejar para o Brasil? E acho extremamente oportuno que os organizadores deste painel tenham resolvido trazer um pouco mais de ingrediente político para esta reunião, que é sempre extremamente agradável. Talvez esta seja a reunião do nosso setor onde melhor se pode conviver, porque ela tem uma organização primorosa, ela tem a escolha de temas sempre muito oportuna, sempre muito de acordo com o tempo que se vive. E exatamente por isso, resolveram agora trazer um pouco mais de ação política para a discussão aqui, o que é extremamente positivo, porque este talvez seja o último painel antes de nós entrarmos efetivamente no momento eleitoral. E se tudo o que se disser e discutir é importante, a escolha de quem vai dirigir estas reformas, estas ideias, estes projetos, é essencial. E no próximo painel, lá pela Páscoa, certamente os candidatos todos já estarão postos e haverá a necessidade de que cada um tome o seu destino, decida sobre o seu candidato. E para isso é preciso cobrar dos candidatos a definição de suas ideias. Eu, como sabe, dirigente do PSDB, acho que é importante continuar este governo que iniciou esse processo de reformas. No entanto, eu não creio que seja justificável dizer que o PSDB deve continuar administrando o país pelo que fez. Eu acho que é indispensável o PSDB saber dizer que quer continuar administrando o país pelas ideias que deseja praticar. E por isso é preciso conhecer estas ideias. E eu aqui quero, aproveitando um pouco o que foi dito pelo embaixador Graça Lima, pelo Antônio Sérgio Martins Melo, pelo Antônio Correia de Lacerda, que, dentro de suas visões, enfocaram com perfeição o problema econômico, o problema da industrialização e a questão da política externa.
Quero um instante para falar de política externa. Eu tenho um sentimento de que nesta eleição, pela vez primeira, a política externa será um dos definidores de votos. Porque se começa a criar o raciocínio correto de que nós não conseguiremos, diante das dimensões adquiridas pela economia e pela importância política que o país tem hoje, nós não conseguiremos ter um futuro promissor se não soubermos nos colocar diante da política externa. Esta é uma questão essencial e que tem muito a ver com a exportação, que deve também ser um objetivo nacional. Não nos bastam bons negociadores, não nos bastam bons empresários desejando ganhar mercado externo, mas é preciso que este seja efetivamente um objetivo nacional, que todos estejam envolvidos, os empresários, os parlamentares, os órgãos próprios do governo, porque aí nós conseguiremos realmente mudar o nosso sistema de trocas internacionais, desde a exportação até a questão do turismo, que é talvez um dos melhores escapes para nós superarmos a dificuldade de nossas contas. Quero levantar, dentro desta visão que foi posta, um assunto que para mim sobressai como o maior desafio que nós temos internamente para o próximo governo, que é a questão urbana. O Brasil não pode mais ficar insensível a este problema. Não pode considerar que é normal ver o que acontece na periferia das megalópolis brasileiras. Nós temos que encontrar um caminho. Este caminho passa certamente por uma inserção administrativa e econômica nestas áreas, mas passa por um trabalho maior do que isto, através de um redirecionamento dos contingentes populacionais que tem o país e que estão surgindo. Nós ouvimos aqui o representante de Portugal, o palestrante de Portugal, dizer que o Brasil caminha celeremente para 200 milhões de habitantes, e é verdade. Nós devemos ter, ao fim desta década, 200 milhões de habitantes. Portanto, nesta década, nós teremos uma nova Argentina para ser administrada dentro do Brasil. Onde se instalarão estas pessoas? Elas continuarão indo para a periferia das grandes cidades, ou nós saberemos criar alternativas para que estas pessoas, não tornando ainda mais insuportável a vida nos grandes centros, possam viver melhor e permitir que os que moram nas grandes cidades também vivam melhor. Esta é nitidamente uma questão de política pública, porque se nós deixarmos que as decisões individuais prevaleçam, nós estaremos certamente agravando as concentrações que são extremamente danosas. É preciso que se defina como um objetivo para o próximo governo a questão da reforma tributária. Não é a única reforma que falta, ao contrário, ainda faltam reformar pelo menos 2 setores de grande consequência: a universidade pública, o poder judiciário, que têm sido insensíveis a esses novos tempos que o país tem vivido. Mas eu hoje não teria hesitações em afirmar que as 2 reformas mais urgentes e necessárias são a reforma tributária e a reforma política. É preciso que se compreenda que o peso da tributação, e nós do setor de telecomunicações podemos afirmar isso, porque estamos sendo vítimas deste acúmulo de taxação sobre o setor, que isto tem sido um entrave. E eu me permito dizer aqui que é um entrave burro, porque tudo deriva do receio de que um novo modelo não consiga atender às verdadeiras necessidades brasileiras. E com isso nós vamos à paralisia, porque não conseguimos obter a convergência dos múltiplos interesses, desde a área pública, através dos níveis federal, estaduais e municipais, até o setor privado, quando ainda não conseguimos a convergência entre os interesses da indústria, dos serviços, da agricultura, enfim, todos os setores que reivindicam e desconfiam, reivindicam para si vantagens e desconfiam de vantagens concedidas ao outro setor vizinho. Mas é preciso buscar esta convergência,
porque se nós temos o desafio das exportações, o aumento de exportações passa indispensavelmente por uma reforma tributária. E quanto à reforma política, ela discutiu-se muito em 95, e eu participei desta discussão, qual seria a mais urgente das reformas brasileiras. Se nós devíamos começar pela reforma econômica, que efetivamente foi feita, ou se nós deveríamos começar pela reforma política. Eu fui vencido, porque argumentava dizendo que o mais urgente era a política, porque a política seria a mais difícil, mas desde que superada, nós estaríamos mudando o processo perante o qual as outras reformas seriam feitas. Ainda não fizemos a reforma política, e ela é extremamente urgente, porque, primeiro, para superar vícios terríveis, como o da coligação proporcional, esta atomização partidária no parlamento, coisas que não facilitam a vida brasileira e que interferem, no fim, na vida de qualquer empresa ou de qualquer cidadão. Mas é preciso também estabelecer uma maior fidelidade partidária, que no início, eu estou convencido, terá que ser um pouco impositiva para que possa surgir no Brasil, para que depois, então, adquirindo tradição, ela possa prescindir de qualquer registro legal. Estas reformas nós temos que fazer, porque se nós conseguirmos implementá-las nos próximos anos e conseguirmos atacar de frente o problema da questão urbana, nós estaremos desenhando um novo cenário social e econômico. E aqui, eu acho que diante de tantos industriais, diante de tantas pessoas de responsabilidade, eu quero dizer que eu tenho uma grande confiança que o Brasil, que cresceu a taxas modestas nos últimos anos, mas que mesmo assim conseguiu crescer no momento em que países como o Japão, como a Alemanha, como tantos outros países importantes e de economias tão fortes, não estão conseguindo crescer, portanto, foram metas satisfatórias. Mas no próximo governo, é preciso que se inicie o período com taxas muito altas de desenvolvimento. O Antônio Corrêa de Lacerda mencionou que o Brasil tem que crescer. Este é um imperativo, pelo menos 6% ao ano. Eu quero dizer que concordo com isso, concordo enfaticamente. Nós precisamos voltar a crescer a taxas de 6%, 7%, quem sabe 8%. E isso não é apenas um desejo, ou eu não estou aqui também pregando que sejam desfeitas as conquistas. Ao contrário, o que eu estou pregando é que esse crescimento venha com base nas conquistas realizadas nos últimos 7 anos, e que serão 8 quando se iniciar o próximo mandato. Isto será possível porque a base nos permitirá isto. Nós temos hoje uma economia estabilizada, temos já uma estabilidade política que não pode ser negada. Alcançamos grandes reformas, e aqueles que quiserem negar reformas num ambiente como este, certamente não terão espaço, porque as telecomunicações provam o teor e a profundidade das reformas feitas. Por isso, eu acho que é exatamente pelo que se conquistou é que nós podemos agora almejar um período que seja longo e de desenvolvimento firme e sustentado. Eu penso até que o próximo governo, mesmo sendo, e quem sabe será, e eu torço para que seja, um governo vinculado a este governo que fez estas reformas, ele, de qualquer modo, não será composto pelas mesmas pessoas. Certamente algumas se repetirão, mas virão outros agentes, outros atores, e que por isto mesmo terão mais liberdade para manter as conquistas realizadas e para ampliar a ação, adotando alguns procedimentos que este governo, pelo momento que está vivendo e pelos compromissos que estabeleceu, certamente já não poderá fazê-lo. Eu acho, por isso, que nós poderemos garantir o próximo período como um período de efetivo crescimento desde o início, ajuntando os benefícios realizados com as novas ideias que têm que ser praticadas. É verdade que nós
que o cenário não é simples. A complexidade da administração pública brasileira hoje é evidente, pelas razões que foram aqui mencionadas por todos, mas também por algumas razões externas. Eu notei com certo espanto que, a não ser uma breve referência, os oradores não falaram de algo que é fundamental para esses tempos, que é a questão do 11 de setembro. Nós estamos, na verdade, ansiosos, nós, não apenas brasileiros, mas o mundo, está ansioso para conhecer os caminhos que vão ser trilhados pelos Estados Unidos. Porque, na verdade, pela força econômica, pelo poderio militar incontrastável e pela sua ação política, os Estados Unidos não podem ser desconhecidos com o peso que efetivamente têm. E existem hoje duas correntes. Uma que acha que os Estados Unidos, vencido este primeiro momento, continuarão arrogantes e isolados, o que é gravíssimo. Se eles insistirem em imaginar que é possível conviver neste mundo de comunicação tão farta e constante, permitir que convivam neste mundo, que vai se tornando menor pelo avanço das telecomunicações, a Suazilândia, a Somália e Manhattan, esta não é a minha opinião. Se, por outro lado, os Estados Unidos, conscientes destas dificuldades, resolverem sair do isolacionismo que têm vivido e que se preparavam para que fosse maior ainda para uma ação integracionista e solidária, nós teremos um cenário bem mais positivo. Eu torço, eu espero, eu confio que os Estados Unidos tenham a sensibilidade de verificar que nenhum país pode alcançar a posição de dianteira que conseguiram alcançar sem que, por outro lado, sejam responsáveis por algumas ou por quem sabe todas as mazelas que acontecem no mundo. Não cabe aqui uma ação isolacionista dos americanos. Eles precisam ter esta sensibilidade e, assim, o mundo poderá ter, quem sabe, nesta hora de crise, de grande crise, oportunidades para crescer. E aqui eu entendo que, do mesmo modo que no plano interno, tem razão o Jabor quando afirma que a sociedade brasileira age por espasmos e que, portanto, precisaria ter uma ação permanente, eu quero me referir a um fato. Sou parlamentar já há alguns mandatos e vejo uma grande diferença entre os momentos em que vou visitar as minhas regiões políticas, com o que acontece agora, com o que acontecia há alguns mandatos atrás. Há algum tempo atrás, quando chegávamos, nós levávamos as novidades. Os nossos correligionários nos ouviam com um enorme interesse para conhecer o que acontecia no centro de poder, em Brasília e até mesmo em outras partes do mundo. Hoje, é espantosa a velocidade da informação. Quando nós chegamos, nós somos contestados às vezes, mas não precisamos levar uma novidade, porque elas são tão conhecidas em qualquer parte do território brasileiro por nós que estamos com a responsabilidade de ajudar a dirigir o Brasil. Isto me dá a consciência de que é possível que esta sociedade mais presente, mais participativa, seja extremamente útil no atingimento desses objetivos que aqui coloquei. Do mesmo modo, é isto que se passa no mundo. Portanto, ninguém pode viver isolado. E eu quero que exemplos como este, dessa convivência tão fraterna, tão importante, tão agradável, estabelecida pelo painel da Telebrasil, seja multiplicada em todos os setores e que a sociedade brasileira compreenda que ela é a grande atora e que nós não precisamos mais viver momentos de sístoles e diástoles na democracia do nosso país, mas que, ao contrário, a democracia deve ser o ganho absolutamente definitivo, porque os outros derivarão sempre da prática democrática.
Por fim, e agradecendo enormemente a oportunidade de estar aqui discutindo com os senhores e as senhoras e de ouvir, como sempre ouço, nestes painéis, e por isso eu tenho me esforçado para participar integralmente deles, conhecimentos, novos conhecimentos, informações preciosas. Eu quero fazer aqui um reconhecimento. Estava vendo ali que este é o 43º painel da Telebrasil, mas que, na verdade, esse seria o nome científico do painel. Eu não diria que o outro nome é o que o Paul Jacot disse no painel passado, é o Schli Painel Telebrasil. Mas eu diria que este, como ouvi esta manhã, carinhosamente quero adotar, este é o painel do seu organizador, que dele depende muito, da sua capacidade de convergência, da sua habilidade, da sua competência, da admiração que difunde nas outras pessoas. Este é, na verdade, o painel do Uchoa. Por isso, eu quero aqui cumprimentá-lo pela realização de mais esse painel, com todo esse grandioso êxito, e agradecer muito aos técnicos, aos brilhantes técnicos que comparecem a esses painéis, aos empresários de todos os setores, aos operadores de telefonia, aos industriais, aos prestadores de serviço em geral. Eu quero agradecer de forma muito sincera a maneira tão carinhosa com que me receberam por esses anos em que estive no Ministério das Comunicações. Eu devo confessar que no primeiro painel que participei, eu tive bastante dificuldade, porque me considerava um absoluto analfabeto nas matérias tratadas. Salvou-me certamente a dedicação que procurei ter no Ministério, e este foi um período em que aprendi bastante. E hoje, aqui neste 43º painel, eu posso confessar que sou apenas semi-analfabeto. Aprendi muito com os senhores, com as senhoras, mas, sobretudo, penso que conquistei entre todos alguns amigos sinceros, que esse sim eu espero conduzir, que espero que possa acompanhar por toda a vida. Muito obrigado aos senhores. O senhor vai assistir o filme, depois o senhor vai voltar de novo. O programa teve uma pequena alteração, o filme está pronto? Ok. Agora, com nem o Jabu, apaga esse treco aqui, que aqui não dá, né? O seguinte, apaga, mas eu tenho que ler. Apaga devagar. Ministro, muito obrigado pela sua gentileza, né? Eu fiquei muito contente, orgulhoso e alegre pela gentileza sua, que é uma marca do senhor. Mas eu, antes de partir para o encerramento, eu tenho duas coisas a fazer. A primeira, eu quero retribuir ao ministro a gentileza que teve em nossos painéis durante todos esses 3 anos e meio. E quero retribuir contando uma história. Pode apagar a luz, pode rodar o filme. Uma pequena história. Uma pequena cidade, já apareceu aí? E que aqui tem, eu acho que nem disso facto, a gente não vê o que está falando, mas tudo bem. Uma pequena cidade do interior do Brasil enfrentava uma prolongada e impiedosa seca, que perdurava por mais de 18 meses, sem uma gotinha de chuva sequer. Alguns amigos já conhecem essa história, mas são poucos. Acho que ela é muito interessante de ser ouvida por todos. A população desesperançada, abatida e muito sofrida, assistia aos poucos a vegetação desaparecer e com ela os pequenos animais. O gado
já não tinha mais o que comer. A água, antes suficiente, era agora tão pouca que a população vinha se privando da mais normal das higienes e racionando a níveis insuportáveis até mesmo a água para beber. A tristeza contagiava a todos. Não resistindo mais, exauridas as esperanças, pois não se publicava a menor possibilidade de chuva na região, os moradores, liderados pelo pároco, resolveram celebrar uma missa especial em louvor a Deus, suplicando-lhe a caridade de enviar pelo menos algumas gotas de chuva para saciar, nem que fosse somente a sede já quase insuportável. Em um domingo ensolarado, de céu anil, sem nenhum branquinho no céu, os moradores entraram na igreja para a derradeira esperança. Vestiam-se com sandálias, bermudas e outros até um pouco constrangidos, sem camisa, porque parecia desrespeito ao templo, mas não suportava o calor. Começaram a rezar. Após a celebração da missa, todos saíram para o pátio de mãos dadas e orando, olhando para o céu. Mas o firmamento continuava azul e a temperatura já ia lá para os 45 graus. De repente, um senhor, um pouco afastado do grupo, que despertou logo a atenção de todos. Era o antigo proprietário de um grande sítio que abastecia a cidade de frutas e legumes. O curioso é que ele, muito contrito, vestia-se por completo naquele calor todo, cobria-se com uma capa, usava um guarda-chuva e ainda calçava galochas. Daí lhe perguntaram: "Ô meu senhor, por que essa vestimenta toda? O céu continua limpo, azul, um calor horroroso. Por que essa roupa toda? Não há mínima esperança de chuva?" E o senhor respondeu: "Mas, meus amigos, nós não acabamos de rezar, viemos aqui pedir ao Criador, rogar ao Senhor que nós temos tanta fé para fazer chover." Nesse instante, apareceu no horizonte uma nuvem bem negra que começava a se deslocar para a cidade. Uma condensação pesada, com trovões e muitos relâmpagos. E deslocava-se rapidamente para a pequena cidade e todos então começaram a cantar, glorificando ao Senhor. Aquela nuvem carregada estacionou sobre o vilarejo e, de repente, após um extraordinário estampido, começava a despejar as suas águas e todos começaram a gritar: "Milagre, milagre, milagre, milagre", e todos se ajoelharam. Mas aconteceu que a chuva que caía do céu só molhava e encharcava as terras do sítio do homem da galocha. Por isso, a Telebrasil resolveu implementar a ordem do mérito da galocha na última reunião do seu conselho de administração e tomou a decisão de entregar o título de grande oficial, o seu grande oficial, o primeiro grande oficial da ordem do mérito da galocha, que é melhor do que esses méritos todos formalistas e burocráticos que tem aí, resolveu outorgar essa honraria ao seu primeiro grande oficial, o mineiro, o nosso querido amigo João Pimenta da Veiga, que está sempre vestido de galocha. Ele é o próprio galocheiro do otimismo. E porque sabe que das águas vem sempre uma alegria.
Ministro, senhor ministro. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Corta. Come on with the rain. Senhor ministro, aqui está a sua galocha. Aqui diz o seguinte: a João Pimenta da Veiga, pelo seu incorrigível otimismo. Mérito da galocha, Sauípe 2001. Obrigado, senhor ministro. Eu queria chamar o Werner Dietz, por favor. Ainda, ministro, o senhor me causou muitas aflições. Quando eu fui convidar o ministro, ele disse que é para Bruxelas. Então, nós articulamos com a Eutelsat para fazer a transmissão direta do pronunciamento do ministro para o Brasil. Para essa localidade, ia ser até uma demonstração da nossa tecnologia. Mas o ministro, ansioso para terminar o seu analfabetismo nas telecomunicações, preferiu largar a Europa e vir para Sauípe para esse dia. Então eu arrumei a coisa toda, mas acontece que ele hoje me trouxe outra aflição. Ele tem por compromissos de ministro de regressar a Brasília. E eu ia lançar o meu livro na quinta-feira. Como ele foi para Bruxelas, eu adiei para hoje à noite. Mas agora ele vai embora agora, então eu tive que adiar para ser agora. O senhor sabe, disse ao ministro, que a gente, já disse uma vez, a gente tem que fazer sempre de um tropeço um passo de dança, né? Então, eu trouxe o meu livro. O meu livro trata sobre, ele antecede a dissertação do Jabbour. O Jabbour começou no século XVI, esse livro começa há 4 milhões de anos atrás. E o senhor veja que é fininho, você veja que a história humana pode ser contada em poucas páginas, porque a patologia é danada. É tão clara que a gente consegue tratar da evolução da espécie humana em poucas páginas, desde que saiba aonde pincelar os nossos sintomas patológicos, que são bastante claros. Aliás, o Jabbour citou inúmeros da modernidade. E esses são patológicos da antiguidade ou da nossa ancestralidade. E para entregar como símbolo de nossa ancestralidade, o Jaime Massani está aí? Jaime Massani, por favor. Para entregar o livro ao senhor, eu digo que aqui que a espécie, eu e meu colega Stephen Hawking, estamos prevendo a extinção da espécie para muito breve. Eu acho que isso não é momento de desilusão, mas de esperança, porque é uma crise, e da crise tira o S, vira CRI. Então, eu queria fazer, porque eu tive um inspirador para esse livro, que está aqui presente, que eu peço que entre, por favor, que teve o Jaime teve a gentileza. Manda o meu colaborador entrar, por favor. Eu quero que ele entregue o livro ao senhor ministro. Ok. Quando ele não gosta de barulho, ele...
pouquinho. Hulk. Tá bom. Oba, isso, Hulk. Eu vou fazer Vê que o meu bicho ele já aprendeu a fazer até umas coisas curiosas. Vamos fazer um striptease. Hulk, tira a camisa. Tira a roupa. Tira a roupa. Está emocionado. Isso aqui é a nossa origem. Nós temos que dar atenção às nossas características que dizem que o nosso cérebro que ali tem um defeito nos circuitos nervosos que precisam ser corrigidos. Isso é o que trata o livro. Esse livro trata sobre esse assunto. Eu espero que todos comprem hoje à noite, na noite de autógrafo do nosso querido amigo. E quero que as empresas comprem muitos livros para doar para os seus amigos. Doutor Título, por favor. Título. Tchau, Hulk. Bora. Mais calma aí, mais calma. Olha, muito obrigado, hein? O nosso amigo é que viabilizou a vinda do nosso primo. Muito obrigado. Alô? O senhor ministro, antes de pedir para o senhor fazer o encerramento oficial, eu queria dizer a todos os senhores e ao senhor que ontem o Conselho de Administração se reuniu para tratar do problema da sucessão presidencial. O setor privado das telecomunicações não vai ficar ausente desse processo. Nós não queremos votar em alegorias, em fantasias, em discursos etéreos, vagos, sem conteúdo. O Conselho de Administração vai se reunir novamente no dia 21 de dezembro para que nós concluamos a nossa programação do ano que vem para exigirmos democraticamente, nessa evolução que o Brasil precisa, de exigirmos dos candidatos, dos partidos, compromissos concretos, objetivos, planificados, para o que é que vão fazer. Nós não podemos votar e nem colaborar com ninguém, nenhum partido que não tenha um plano para o nosso setor. O objetivo desse projeto, que chamamos de Fórum Telebrasil, ministro, é evoluir para que até junho do ano que vem nós tenhamos sugestões para apresentar aos partidos do setor privado, para que cada partido faça, então, em cima das nossas apreciações, os seus planos de governo. E sobre a tributação, ministro, nós continuamos a persistir nessa tecla. Nós temos encontrado grandes dificuldades por parte dos senhores, por parte dos estados, do secretário de Fazenda, dos governadores, de reduzir os impostos, por óbvias razões, mas nós não vamos desistir. Nós estamos continuando, ministro, e vamos até dizer, como diz uma peça de teatro que eu vi quando era menino, chamado As Árvores Morrem de Pé, e nós vamos até o fim. E com determinação, eu acho que se consegue o que se deseja na vida. Eu vou pedir agora ao nosso presidente do Conselho de Administração que diga algumas palavras para depois solicitarmos novamente ao nosso galocheiro Mor, que vem aqui para encerrar oficialmente o nosso congresso. Pretendo ser breve, mas não me furtar a oportunidade de pronunciar alguns agradecimentos. Desta vez, começando pelos nossos associados,
que tem nos prestigiado e mantido a nossa associação viva. Uma associação como a nossa vive em função dos seus associados, não só das suas contribuições mensais para a manutenção da entidade, não só dos patrocínios que são feitos para eventos como esse e pelas contribuições dos anfitriões, que é fundamental, sem dúvida, para o sucesso de um evento como esse, inclusive em épocas de crise como essa que estamos vivendo. Sabemos que foi um sacrifício, eu diria, redobrado, as contribuições que recebemos, mas uma entidade como a Telebrasil só se mantém viva se ela tem continuidade e crescimento. Nós, durante esse último período, o Conselho de Administração fundou o Conselho Deliberativo, composto de 15 pessoas. Nós temos um Comitê de Ação Governamental que assessora o presidente Uchoa nos temas de política governamental. Nós temos um Comitê de Comunicação Social para nós estudarmos a melhor maneira de comunicarmos com nossa entidade, com a sociedade, composto cada um de 15 pessoas, novamente. Essa atividade, essa contribuição pessoal que temos recebido de nossos associados é importantíssimo e está fazendo a nossa entidade crescer. O Conselho de Administração agradece profundamente esta contribuição que temos recebido. E, não por último, o Conselho de Administração queria exercer o seu agradecimento à nossa diretoria executiva, na pessoa de Cleófas Uchoa, que já foi homenageado hoje aqui, mas nós queremos acrescentar um plus em cima disso, porque sem Cleófas Uchoa, nós se não existíssemos, ao menos não teríamos o brilho que temos. Eu agradeço intensivamente, em nome do Conselho, toda a dedicação, todo o entusiasmo, toda a energia que tem sido dedicada pela diretoria executiva, em especial ao Cleófas Uchoa. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, para o encerramento, então. Cumprirei a formalidade e prometo não fazer novo discurso, mas apenas quero agradecer de forma muito sincera e profunda a homenagem que me prestaram aqui. Primeiro, porque há sempre duas formas de ver qualquer coisa, uma positiva e uma negativa. E se eu sou conhecido por ver as coisas pelo lado negativo, isso me agrada muito. Até porque, como já nos ensinou o presidente Juscelino, o otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando. Eu quero, com enorme satisfação e na condição de primeiro galocheiro, declarar encerrado mais este exitoso painel da Telebrasil. Muito obrigado.